Bom dia, queridos irmãos. Neste domingo, dia 20 de setembro, aqui em São Paulo, está acontecendo a festa dos padrinhos das crianças do Haiti, de todos aqueles que apadrinharam as crianças do Haiti. E para as 10 horas está marcada a missa. Convidamos todos aqueles que fizeram este gesto de amor para as crianças do Haiti a se encontrar na Guadalupe às 10 da manhã. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nessa data especial, nesse dia festivo dos nossos padrinhos que nos ajudam com a missão do Haiti, vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Filho do Homem será morto. Discutiam sobre quem seria o maior. Como é difícil educar! Como foi difícil para Jesus formar os seus apóstolos. Ele, com o coração na mão, falava da sua paixão e morte, do seu sacrifício, da sua imolação para a salvação do mundo. E eles, os apóstolos, discutiam sobre quem seria o maior, o primeiro-ministro. Jesus não desanima e não desiste. Ele poderia ficar encolerizado e mandar todo mundo embora. Mas, ao invés, aproveita desse erro para ensinar o caminho da pequenez, do serviço, do último lugar. Aprendamos essa dupla lição, a pequenez e a paciência, sem desânimo, com os que acompanhamos, revertendo todo o pecado em um trampolim de santidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, não a mim, mas aquele que me enviou, acolhe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles. A palavra que hoje Jesus nos doa é muito profunda e alcança o coração de Jesus e o nosso também. Antes de mais nada, podemos entender a força interior que Jesus tinha. Nada e ninguém podia desanimá-lo. Ele anunciava a sua morte violenta e os apóstolos se perdiam em discussões de crianças birrentas, brigando para ser o maior. Sem dúvida, Jesus se sentia muito sozinho nesses momentos, mas não desanimava, não retirava seu imenso dom gratuito. Continuava a amar os homens que nada entendiam. Queridos irmãos, quanto isso ensina a nós.
que tanto dependemos dos aplausos dos outros, tanto buscamos os reconhecimentos humanos. Jesus dá a sua vida para seus amigos. Seus amigos, porém, parece que não estão interessados nisso, mas ele não desanima. O mesmo Jesus faz conosco hoje. Ele nunca retira seu dom, mesmo se a nossa ingratidão é grande. Jesus não desanima, muito pelo contrário, aproveita do problema para dar um grande ensinamento. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Essa lição vai muito bem para nós em dois sentidos. Primeiro, para aprender a ocupar sempre o último lugar, a ser servos, escravos de todos. Segundo, Jesus nos ensina a reverter todo o problema em um trampolim. Quantos coordenadores, formadores, missionários frequentemente desanimam diante da ingratidão ou da falta de compreensão dos que estamos acompanhando. Mas Jesus, pelo contrário, nos ensina a aproveitar de tudo para construir, para ir em frente, sem nunca desistir. Jesus ama sempre, apesar de tudo e todos. Essa é a característica do discípulo missionário de Jesus. Hoje podemos nos perguntar como nós teríamos reagido no lugar de Jesus. Ele, com o coração na mão, anuncia a sua morte violenta para salvar os homens, e seus melhores amigos, ao invés de consolá-lo, participar de seu sofrimento, de se unir a ele, ao invés que se deixar tocar pelo sofrimento de Jesus, se perdem em inúteis brigas de poder. Diante disso, irmão, qual teria sido a nossa reação se estivéssemos no lugar de Jesus? Depois, Jesus, como falamos, consegue reverter a difícil situação de pecado, ensinando que o nosso ideal de vida é a pequenez de uma criança. Nesse momento podemos nos perguntar: qual é a minha reação diante da dureza de coração de quem está ao meu redor? Eu logo desanimo se não chegam confirmações e aplausos? Ou consigo acompanhar as pessoas e levá-las para a conversão verdadeira? Sou capaz de transformar toda ingratidão em trampolim? Vamos refletir mais um minuto.
Enfim, irmãos, vamos nos concentrar no ensinamento de Jesus. A pequenez. A pequenez que significa nunca se sentir mais do que os outros, nunca querer passar a perna nos irmãos, nunca explorar quem está ao meu lado. Pequenez que significa buscar sempre o último lugar, buscar se fazer escravos por amor. Como isso ressoa na minha vida? Como posso vivê-lo hoje? Vamos refletir um minuto. E agora vamos ler mais uma vez o Evangelho. Depois desta caminhada, acreditamos que ele possa falar mais ao nosso coração e vamos escolher o propósito que nos acompanha hoje. Paz e alegria a todos. Permanecendo ao lado de Jesus, vamos viver este dia. Paz e alegria a todos. Partindo dali, Jesus e seus discípulos atravessava a Galiléia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinha medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinha discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma destas crianças, a mim acolhe. E quem me acolhe, não a mim, mas aquele que me enviou, acolhe.